Olá, está começando um boletim de notícias. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. Na China, a volta das transmissões locais da Covid deixou uma região do país em alerta. E no Reino Unido, que registrou a primeira morte causada pela variante Ômicron, o ministro da Saúde foi à televisão lembrar que o controle da nova cepa depende da vacinação. O ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, disse hoje que a nova variante da Covid-19, a Ômicron, está se espalhando pelo país numa velocidade fenomenal. Ele disse ainda que 2 doses não são suficientes para se proteger da variante, e sim 3, incluindo a dose de reforço. Embora a taxa de infecção seja maior, o ministro confirmou que até agora, grande parte das infecções pela variante são leves, mas que o número de hospitalizações continua subindo. A China, que no ano passado havia conseguido zerar o número de transmissões locais da Covid, agora volta a ter novos números. Neste domingo, 80 novos casos transmitidos internamente foram registrados. 74 deles foram em Zhejiang, uma província no litoral leste. 17 casos foram registrados vindos de fora do país. Na França, o maior desafio é em manter as internações nos hospitais sob controle, diante da 5ª onda que chega forte no país. Hospitais em Marsella já começam a não dar conta de todos os casos graves em UTIs. Um caso específico provocou revolta entre médicos franceses. Uma mulher de 57 anos morreu no hospital depois de apresentar um certificado de vacinação falso. Médicos afirmaram que podiam ter salvo a vida dela caso soubessem desde o início que ela não tinha sido vacinada. Ontem, o dia foi de mais protestos na Europa. Em Praga, milhares de pessoas se manifestaram contra a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid. Foi inaugurado no Rio de Janeiro um banco de material genético. Com ele, vai ser possível aprofundar as pesquisas científicas sobre a Covid e dar respostas mais rápidas e seguras em momentos de pandemia. O Biobanco Covid-19 vai armazenar cerca de 1.500.000 amostras, material genético guardado em baixíssima temperatura e que será usado neste primeiro momento em estudos sobre o novo coronavírus e suas variantes. Uma plataforma com um sistema de informação que permite a qualquer usuário do mundo todo, mas especialmente do Brasil, é claro, acesso às amostras com um sistema de qualidade que garanta que a amostra está sendo recebida, armazenada e distribuída com altíssimo nível de qualidade e com todas as possibilidades de rastreamento. A unidade tem 1.100 metros quadrados e fica no Rio de Janeiro. Foram 6 meses até a conclusão da obra, que é uma parceria do Ministério da Saúde com a Fiocruz, um investimento de 40 milhões de reais do governo federal. Com os materiais biológicos e dados armazenados, os pesquisadores poderão desenvolver estratégias baseadas em evidências, projetar protocolos de tratamento e previsões baseadas na medicina de precisão. Precisávamos construir no Brasil uma plataforma de alta tecnologia para armazenarmos a amostra biológica, não apenas para entendermos Covid, mas para no futuro avançarmos cada vez mais nessa plataforma e expandirmos esse biobanco como um grande reservatório de amostras humanas e não humanas para estudos de pesquisas e assim entendermos cada vez mais e prepararmos o nosso país para as emergências de saúde pública. Os primeiros dados que serão incluídos no banco são da pesquisa de prevalência de infecção por Covid-19 no Brasil, que está em andamento desde maio deste ano. O estudo reúne amostras de 211 mil pessoas de 274 cidades brasileiras e avalia a doença na população. O material vai permitir cálculos mais precisos de indicadores de letalidade pela doença. Esse investimento de 40 milhões de reais que o Ministério da Saúde faz nesse biobanco é um compromisso com o presente, mas é sobretudo um compromisso com o futuro. Os estados da Bahia e Minas Gerais ainda sofrem as consequências das chuvas dos últimos dias. Em Minas, 31 cidades continuam em situação de emergência e as autoridades pedem doações para atender os desabrigados.
A aeronave da Polícia Militar auxiliou no transporte de equipes e donativos para os atingidos de Palmópolis, no Vale do Jequitinhonha. Entre os moradores ilhados na zona rural da cidade, foram resgatadas 2 mulheres que precisavam de apoio médico imediato, uma em gravidez de risco e a outra recém-transplantada. Moradores ajudaram os militares no carregamento de cestas básicas e de material usado para restabelecer a energia elétrica na região. Cerca de 250 agentes da CEMIG também estão no Vale do Mucuri para atender as comunidades afetadas. A Defesa Civil Estadual contabiliza, desde a semana passada, cerca de 5.500 pessoas desalojadas e 1.700 desabrigadas nas 2 regiões mais afetadas pelas chuvas. Nós fizemos a distribuição de cestas básicas para as pessoas de Jeribá que estão isoladas e também fizemos o transporte de uma senhora paciente de quimioterapia e sua acompanhante. E seguimos aqui apoiando a população mineira enquanto ela precisar de nós. Nós não temos mais nenhuma cidade alagada aqui no Vale do Jequitinhonha. A água já baixou e agora, neste momento, as equipes das prefeituras e da força-tarefa montada para essa situação estão com todos os esforços voltados a restabelecer a normalidade das cidades. Estão sendo feitas as limpezas porque os serviços essenciais já foram restabelecidos, que são água e energia elétrica em todas as cidades. A tempestade chegou ao sul de Minas na tarde desse domingo. Em 3 pontas, as ruas na região central viraram rios. A água invadiu casas e assustou os moradores que ainda contabilizam os prejuízos. Está chovendo mais dentro de casa do que fora. Olha só. Viralizou nas redes sociais a imagem de um cachorro se agarrando a uma grade no meio da enxurrada. Moradores disseram que o animal conseguiu se salvar assim que a água abaixou. Ainda bem que o cachorrinho se salvou, né, gente? Fica aqui a nossa solidariedade a todos os atingidos pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais. Na ilha espanhola de La Palma, que compõe o arquipélago das Canárias, a erupção do vulcão Cumbre Vieja se tornou a mais longa dos últimos 436 anos na ilha. A atividade do vulcão segue causando prejuízos e limitando a vida da população. A consequência mais recente foi o confinamento. 30 mil moradores de 3 cidades não puderam sair de casa. A nuvem de cinzas e o lançamento de lava já são vistos no vulcão há 86 dias. O Cumbre Vieja quebrou o recorde de atividade mais longa na ilha desde que os registros começaram, em 1585. O recorde anterior era do vulcão Terruia, que passou 84 dias em erupção. Nesta segunda, a baixa qualidade do ar na região fez o governo das Ilhas Canárias determinar o confinamento da população. O Instituto Geográfico Nacional informou que no domingo o vulcão Cumbre Vieja passou por algumas horas de grande instabilidade, com picos e quedas de atividade. Essas oscilações não eram vistas desde setembro. Estamos quebrando todos os recordes e há pessoas que não aguentam mais. Estamos vivendo como podemos, disse o morador Gustavo. A lava do Cumbre Vieja já destruiu 2.900 edifícios e mais de 1.200 hectares de terra desde 19 de setembro. Milhares de pessoas precisaram sair de casa na ilha de La Palma, que é parte do arquipélago das Canárias. Funcionários do Centro Municipal de Saúde Hernânia Agrícola, localizado no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, decidiram montar uma árvore de Natal diferente para decorar a unidade de saúde. Eles juntaram durante meses os frascos vazios das vacinas aplicadas contra a Covid-19 e a gripe para fazer a árvore de aproximadamente 2,5 metros de altura, utilizando apenas esses materiais. A ideia partiu dos funcionários da unidade de saúde para conscientizar sobre a importância da vacinação. Eles destacam ainda que os frascos usados passaram por um rigoroso processo de esterilização e, após o Natal, serão descartados corretamente conforme normas técnicas. A iniciativa do posto de saúde está repercutindo nas redes sociais com muitas curtidas e compartilhamentos. Vamos agora viajar até o interior do Paraná, conhecer uma cidadezinha colonizada no ciclo do café na década de 40 por imigrantes japoneses, italianos, portugueses, espanhóis e ucranianos. Eu estou falando de Borrasópolis. Você já ouviu falar em Borrasópolis? Essa cidade simpática, com pouco menos de 8 mil habitantes, fica no norte do Paraná, a 360 quilômetros de Curitiba.
A paisagem do Vale do Ivaí empresta ao município uma beleza singular. Colonizada na década de 40, já foi conhecida como a Rainha dos Cafezais. Quando a gente chegou aqui em Borrasópolis, logo nos chamou a atenção esse monumento aqui, bem no centro da cidade, pertinho da praça. E a gente veio conhecer o artista responsável por esse trabalho, que é o Roverson. Esse aqui já era um sonho seu, Robert? Sim, era uma coisa que vinha de dentro, uma coisa que eu passava aqui e a minha vontade era construir alguma coisa. Tipo assim, eu já via ali, é uma coisa que só a gente sente, né? E uma homenagem também que eu queria fazer aos pioneiros da nossa cidade. A obra representa os ciclos econômicos da cidade em 5 momentos: a chegada dos pioneiros, a exploração da madeira, o plantio de grãos, o café, a mecanização do campo e a chegada da tecnologia. Inaugurado em 2009, o monumento levou 14 meses para ficar pronto. Hoje é possível fazer uma rota cultural acompanhando os trabalhos de Roverson pela cidade. Na igreja, a imagem da Imaculada Conceição. No Parque Infantil, a representação da família. No Lago Municipal, uma homenagem à antiga parteira da cidade, rodeada pelas crianças que ajudou a nascer. Às margens do rio Ivaí, cercado de montanhas, lavouras e mata virgem, fica esta propriedade. Transformada em um resort, o local oferece experiências de imersão na natureza e na vida no campo. A recepção é carinhosa, com direito a suco fresquinho. A estrutura do resort conta com muitos espaços ao ar livre. A nossa primeira experiência do dia vai ser no quintal da propriedade, que é nada mais, nada menos do que o rio Ivaí, né? Fábio, é um presentão esse rio aqui na propriedade, né? Nossa, Elaine, isso é uma bênção, né? Eu tenho no meu quintal 6 quilômetros de rio Ivaí, um rio preservado, né? E a gente poder vir aqui todos os dias, como é hoje de manhã, ou ver o pôr do sol daqui, ou nas noites de lua. A lua nasce exatamente ali, no rio Ivaí. Então a gente vai remar, a gente rema no facho da lua, como se estivesse indo para ela. É uma coisa maravilhosa. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!